Solicito a todos que possam, que fiquem em pé. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente reunião e solicito a todos que saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas. Senhor secretário, para a leitura de um salmo bíblico. Salmo 27. O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçam e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. A palavra, vereador Paulo Eustáquio. O senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em memória à alma do senhor José Raimundo Primo, o pai da nossa secretária lá do PROCON, doutora Rita, que faleceu na data de hoje. Portanto, membro do nosso partido, gostaria desse minuto de silêncio em memória à alma do pai. Obrigado. Um minuto de silêncio. Em discussão, a ata da reunião anterior. Não havendo quem faça uso da palavra, a ata encontra-se devidamente aprovada. Senhor secretário, para a leitura do expediente. Expediente do Executivo. Mensagens. 46. Projeto de lei que revoga a Lei 8.921, de 3 de julho de 2013, que autoriza a doação de lote de terreno para ampliação da empresa MAN Fabricação de Peças Limitada. Às comissões pertinentes. 47. Projeto de lei que revoga a Lei 8.264, de 10 de junho de 2006, e 8.420, de 21 de novembro de 2007, sessão gratuita de uso de imóvel à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, no local denominado Campo do Serrote. Às comissões pertinentes. 48. Projeto de lei que autoriza a cessão de uso de bem público municipal à União Federal e ao Estado de Minas Gerais, instalação de uma agência da Caixa Econômica e da sede da 129 Companhia de Polícia Militar no Conjunto Habitacional Dr. Pedro Afonso Junqueira. Às comissões pertinentes. Ofícios. Secretaria Municipal de Governo, 706. Solicita a prorrogação do prazo para respostas aos requerimentos. 455. Pedido de informações de autoria da vereadora Regina Cioff sobre a Lei Complementar número 140, que altera o Código de Posturas do município. 470, pedido de informações de autoria do vereador Tiago Cavelanha sobre a ocupação das calçadas com mesas e cadeiras. Em discussão. Em votação. Continue em votação.
Dr. Rogério. Prorrogação aprovada com 12 votos. 707. Em resposta ao requerimento número 300, de autoria dos vereadores Maria José Escaciotti, Marcos Tadeu e Joneieiras, contendo pedido de informações sobre a ocupação do complexo Vilas Unidas. Vista aos requerentes. 708. Em resposta ao requerimento 438, de autoria do vereador Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre denúncia relativa à mortandade de peixes nas proximidades da ETA 5. Vista ao requerente. 710. Em resposta ao requerimento 484, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre o serviço de atendimento domiciliar. Vista ao requerente. 714, em resposta ao requerimento 349, de autoria do vereador Marcos Tadeu, contendo pedido de informações sobre a compra de energia elétrica noticiada pelo jornal Folha de São Paulo. Vista ao requerente. 715, em resposta ao requerimento 360, de autoria da vereadora Maria José Escaciotti, contendo pedido de informações sobre a prorrogação do contrato número 046 da Secretaria Municipal de Administração 2013, firmado entre o município e a empresa Amadeus Consultoria Limitada. Vista a requerente. 716. Em resposta ao requerimento 365, de autoria do vereador Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre os serviços de internet pública no município. Vista ao requerente. 717. Em resposta ao requerimento 391, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre a disponibilização de vacina contra a gripe dos servidores municipais. Vista ao requerente. 718. Em resposta ao requerimento 463, de autoria do vereador Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre o emprego público de auxiliar de educação inclusiva. Vista ao requerente. 719. Em resposta ao requerimento 472, de autoria do vereador Tiago Cavelanha, contendo pedido de informações sobre a instalação de placas proibitivas de estacionamento na rua Nico Duarte. Vista ao requerente. 720. Em resposta ao requerimento 696, de autoria da vereadora Regina Sioff, contendo pedido de informações sobre a contratação de empresa para a realização de serviços de limpeza pública. Vista a requerente. 724. Em resposta ao requerimento 481, de autoria da vereadora Regina Sioff, contendo pedido de informações sobre o trânsito na confluência da Avenida Irradiação com a Rua Canadá. Vista a requerente. 725. Em resposta ao requerimento 483, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre as mudanças implantadas para estacionamento na Avenida Champanhar. Vista ao requerente. 726. Em resposta ao requerimento 477, de autoria do vereador Tiago Cavelanha, contendo pedido de informações sobre a fiscalização da pesca predatória. Vista ao requerente. 727. Em resposta ao requerimento 149, de autoria do vereador Paulo Eustáquio, contendo pedido de informações sobre a ocupação de área na Avenida Pedro Augusto Cavini, Jardim IP. Vista ao requerente. Atos oficiais. Decretos. 11.338. Autoriza a abertura de créditos suplementares no orçamento da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas no valor de 100 mil. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. 11.339. Altera dispositivo do decreto número 10.470 de 2012, que declara de utilidade pública para fins de constituição de servidão
faixa de terreno necessária à implantação de galeria de águas pluviais. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. 11.340, dispõe sobre a exoneração dos cargos em comissão, coordenador da Divisão de Fiscalização, Saneamento Urbano e Educação Ambiental, gerente de seção da Frota de Veículos, coordenador da Divisão de Suprimentos da Secretaria Municipal de Saúde. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 11.341, altere e acrescenta dispositivo ao regulamento do concurso Melhor Cozinha, a ser realizado durante a 32 Festa UAI. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 11.342, abre crédito especial para atender despesas decorrentes do pagamento de auxílio financeiro para custeio de moradia e alimentação aos profissionais do programa Mais Médicos a serviço do município, no valor de R$ 207.000. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. 11.343, nomeia membros do Conselho Municipal do Idoso. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 11.344, nomeia membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 11.345, dispõe sobre a exoneração do cargo em comissão de coordenadora da Divisão Administrativa do Hospital Municipal Vereador Gilberto de Matos. À disposição das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. 11.346, abre créditos suplementares a dotações orçamentárias, no valor de R$ 3.858.791. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. 11.347, dispõe sobre a exoneração e nomeação para o cargo em comissão de coordenador da Divisão de Cadastro Imobiliário. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. Expediente dos vereadores. Anteprojetos de lei. Número 14. Cria no município de Poços de Caldas os Centros Integrados de Esporte, Educação, Cultura e Cidadania e dá outras providências. Autoria do vereador Flávio Faria. Ao senhor prefeito municipal. 15. Institui no município de Poços de Caldas o Centro de Apoio ao Trabalhador e dá outras providências. Autoria do vereador Flávio Faria. Ao senhor prefeito municipal. Requerimentos. 499. Pedido de informações sobre a finalização do serviço de cabeamento para o acesso à internet para a sala de informática da Escola Municipal Alvino Roskin de Oliveiras, Jardim Santa Rita. Autoria do vereador Luiz Carlos. Em discussão. Eu vou assinar junto aqui, porque o vereador não está presente. Em votação. Bem-vindo. Continuo em votação. Requerimento 499/2014, aprovado com 13 votos. 500. Pedido de informações sobre a prestação de contas trimestral do Fundo Municipal de Turismo. Autoria do vereador Jonei Eiras. Em discussão. Em votação. Continue em votação. Requerimento 500/2014, aprovado com 14 votos. 501. Pedido de informações sobre os exames de ultrassonografia de próstata. Autoria do vereador Joaquim Alves. Em discussão. Em votação. Continue em votação. Vereador Paulo Eustáquio. Requerimento 501/2014, aprovado com 14 votos. 502. Pedido de informações
sobre não cumprimento da Lei Complementar 58, de 28/10/2005, que dispõe sobre o controle de zoonoses no município de Poços de Caldas, cria o Centro de Controle de Zoonoses e dá outras providências. Autoria do vereador Joaquim Alves. Em discussão. Em votação. Por favor, Joaquim, chave do Johnny. Por favor, chave de votação, Johnny. Continue votação. Aprovado com 13 votos. Requerimento 501/2014. 504. Pedido de informações sobre os transtornos causados ao sossego público nas imediações da casa noturna localizada na rua Santa Catarina. Autoria do vereador Luiz Carlos. Em discussão. Com a palavra o vereador Luiz Carlos Pérez Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, esse pedido de informação é uma preocupação que eu estou tendo, é uma reclamação da população de Poços de Caldas a respeito de som em carros durante a noite. As pessoas colocam esse som nos carros e no último, de noite, não tem hora, não tem nada, e principalmente na rua Santa Catarina, onde tem um local ali, eu acho que um bar, alguma coisa assim, ali o trânsito não corre, não fluxo do trânsito, não tem condições de ir naquele lugar. E a minha estranheza é o seguinte: o som é na cidade inteira, as pessoas colocam no carro, nessas caminhonetes, som que até vibra. À noite não tem horário. E estranheza desse vereador, na rua Assis Figueiredo tem uma base da polícia naquele local. E eles param no sinal, o som naquela altura não está tomando providência. Então, esse pedido de informação é para dizer o que a gente pode fazer junto à Prefeitura, à Polícia Militar e os órgãos competentes, porque não pode uma cidade turística, igual Poços de Caldas, cheio de hotéis no centro da cidade, a altura que é o som. Eu acho que deve ter alguma lei do silêncio, e aí a Polícia Militar, junto com o Demutran, que vão notificar. Eu sei que o Demutran não pode notificar, mas junto com a polícia faz a notificação. Inclusive, vou pedir a algum companheiro que quiser, para a gente fazer uma reunião junto com a pessoa do trânsito, da Polícia Militar, que toma parte da conta do trânsito, para a gente ver o que pode ser feito, somar com a Prefeitura, para ver se a gente proíbe essa bagunça, esse som alto em outras horas da cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Jonei Eiras. Senhor presidente, senhor secretário, senhora vereadora, senhor vereador. Luiz Carlos, parabéns pela sua indicação. Nós ali na rua Pernambuco, em frente ao asilo, também passamos pela mesma situação. É bagunça, algazarra às noites e perturba os nossos moradores da casa, estão assim, agitados, estressados. Até agora não houve uma solução para o caso. Então, acredito que você deva ter essa resolução para nós trabalharmos juntos no sossego e na paz comum a toda a população. Parabéns. Em votação. Requerimento 504/2014, aprovado com 14 votos. 505. Pedido de informações sobre a coordenação do serviço prestado pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Poços de Caldas, autoria do vereador Tiago Avelan e Marcos Tadeu. Em discussão. Leitura? A leitura por solicitação da vereadora Regina Sioff. Várias ações diferem das determinações contidas na portaria número 2048, de 5 de novembro de 2002, que estabelece os princípios e diretrizes dos sistemas estaduais de urgência e emergência, as normas e critérios de funcionamento, classificação e cadastramento de serviços
e envolve temas como elaboração dos planos estaduais de atendimento às urgências e emergências, regulação médica das urgências e emergências, atendimento pré-hospitalar e, ainda, atendimento pré-hospitalar móvel, atendimento hospitalar, transporte interhospitalar e ainda a criação de núcleos de educação e urgências e proposição de grades curriculares para capacitação de recursos humanos da área. À vista do exposto, e como o objetivo de esclarecer os fatos é o presente para indagar, primeiro, quais diretrizes a unidade do SAMU de Poços vem seguindo para seu funcionamento, justifique. Segundo, os coordenadores do SAMU cumprem as determinações impostas pelo Ministério da Saúde? Eles têm cumprido as cargas horárias determinadas pela função? Terceiro, atualmente, quais são as devidas funções, deveres e obrigações dos coordenadores daquele serviço? Justifique. Nestes termos, pedem e esperem deferimento o vereador Tiago e o vereador Marcos Tadeu. Em discussão, com a palavra a vereadora Regina Cioff. Caros vereadores, vereadoras, eu só pediria ao vereador Tiago, Marcos Sansão também, que pudesse estar colocando melhor o porquê, né, desse pedido de informação. Eu entendi o pedido, mas eu só gostaria de saber o que levou a esse pedido. Com a palavra o vereador Tiago Cabelanha. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora doutora Regina Cioff, eu ia me manifestar, mas a senhora foi rápida no seu questionamento. Quando dessa reunião que nós tivemos a oportunidade de estar presente junto aos servidores daquela repartição, doutora Regina, uma das reclamações, não só dos motoristas, dos enfermeiros, era que o atendimento do SAMU estava sendo usado para atividades que não de urgência e emergência. Por exemplo, a pessoa está com dor no joelho há 4 meses. Isso não é caso para o SAMU ir buscar. A gente entende que a pessoa que está com dor no joelho precisa de atendimento, ela quer ali o médico, ela quer a ambulância rápida. Mas não é a finalidade do SAMU, a senhora sabe muito bem disso. A pessoa que precisava muitas vezes fazer um exame, fazer uma consulta, tirar um raio-x de tórax que estava doendo, chama o SAMU. Não, isso era um serviço prestado anteriormente pelas ambulâncias da prefeitura, que eles chamam das ambulâncias brancas, né? Carros da prefeitura que faziam esse tipo de serviço entre hospitais, o transporte de passageiros para a realização de exames, o transporte desses pacientes para a realização de consultas. E me preocupou em saber que eles estavam sendo acionados para atendimento dessa natureza. E, obviamente, se estavam ocupados nesse tipo de atendimento, faltava ambulância, faltava médico, faltava profissional para atender uma urgência ou uma emergência, um acidente, uma fratura ou coisa mais grave. Então, essas são situações, uma das situações que nos foram colocadas pelos próprios funcionários e que nós não poderíamos nos furtar de relatar aqui, até porque eles estão lá aguardando ansiosamente uma resposta. Apesar que, semana passada já falei e volto a repetir, me parece que já houve uma movimentação por parte da secretária junto ao prefeito, acho que já tiveram uma reunião, isso depois do pedido de informação pronto, e me parece que alguns avanços já ocorreram ali, pelo menos eles estão tendo a oportunidade de relatar o que me foi relatado diretamente para a secretária e para o prefeito. Assim me parece. E eu fico muito satisfeito se essa iniciativa estiver sendo tomada. Eu não sei se ficou claro, vereadores, se precisar de mais algum esclarecimento, eu estou à disposição. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Regina Cioff, com a palavra. Só para fazer uma colocação, é interessante isso, né? Vai ser uma resposta interessante, porque existe uma regulação, né? E quem decide a ambulância, se é tipo A, se é de urgência, emergência, ou se é uma ambulância simples, é o regulador, de acordo com o que passam. Então, pelo que eu estou entendendo, não é possível que um regulador tenha esse treinamento e tem que ter essa capacitação
alguém ligue, olha, tenho uma dor no joelho, como você citou, há 4 meses, eles liberem uma ambulância para servir de, entre aspas, de táxi. Na verdade é essa. Então, aí, realmente está havendo aí uma contradição muito grande, totalmente de desencontro à portaria que regula e regulamenta, e os decretos que regulamentam o SAMU. Então, vamos aguardar aí, mas isso daí é muito preocupante, porque se está vendo isso assim de uma forma bastante consciente, está utilizando o SAMU de uma forma totalmente errada. Vamos aguardar a resposta, mas eu estou um pouco assustada, porque eu acredito que uma regulação tem que ter uma responsabilidade, o médico regulador tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque enquanto ele está atendendo um caso crônico ou subagudo que seja, alguém pode estar morrendo precisando da ambulância, né? Então, vamos aguardar aí, mas eu fiquei bastante preocupada com a coordenação que está acontecendo lá no SAMU. Vereador Tiago Cavelanha, com a palavra. Senhor presidente, vereadora doutora Regina, realmente é de se preocupar. Eu acho que em qualquer setor onde os servidores chegam a ponto de recorrer à ajuda de vereadores, da forma como eles fizeram, ansiosos como eles estavam, é porque realmente tem coisa errada e problemas que eles não estão conseguindo resolver com as próprias forças. Eles relataram, doutora Regina, que isso é uma situação de conflito interno, inclusive, porque alguns reguladores, alguns médicos atendentes, não permitem que isso aconteça, mas outros sim. Então o paciente liga e o médico fala assim, não, isso não é caso para o SAMU ir buscar. Ela fala, mas semana passada eu liguei aí e veio me buscar. Então, está gerando um conflito interno entre os próprios servidores, que alguns estão autorizando, alguns estão indo contra essa regulamentação, não sei se por vontade própria ou por comando de alguém superior, e outros não. Isso está gerando um desencontro ali. Outra coisa que me foi relatado, vereadora Regina, que até penso em fazer um novo pedido de informações, ainda não fiz porque preciso estudar isso, se essa é a forma correta de ser feita. Quando da ausência do médico que atende o telefone, é o enfermeiro que ocupa seu espaço. E quando da ausência do médico e do enfermeiro, é um técnico de enfermagem. Isso me preocupou, porque muitas vezes o paciente que liga, ele acha que ele está falando com o médico. Não é essa a teoria do SAMU, não é assim? Quando você liga, é o médico que te atende já para correr com os primeiros socorros. Mas na ausência do médico está assumindo enfermeiro, e quando falta o médico e o enfermeiro está assumindo um técnico de enfermagem. Não desmerecendo aqui a competência do técnico de enfermagem. Mas o regulador, segundo a portaria do SAMU, tem que ser o médico. Na ausência de um médico, o que tem que acontecer? Ter outro médico ocupando aquele espaço, e não passando isso para um enfermeiro ou para um técnico de enfermagem. Isso ainda vai ser motivo de uma resposta informal ou de realização da escrita de um novo pedido de informações. Obrigado. Em votação. Requerimento 505/2014, aprovado com 14 votos. 507. Requer a realização de audiência pública para discussão do tema avanço... 506. Pedido de informações sobre o atual fluxo de atendimento e regulação do SAMU, autoria do vereador Tiago Cavelanha e Marcos Tadeu. Em discussão. A leitura por solicitação do vereador Flávio Faria. Desde o ano de 2013, várias notícias da imprensa local indicavam a mudança de coordenação do SAMU, postos para Varginha, fato que ainda não concretizado. Em conversa com funcionários da unidade do SAMU no município, várias questões foram relatadas, questões essas que têm prejudicado o bom funcionamento da unidade, o que vem causando consequente perda de qualidade dos serviços de urgência e emergência prestados em nossa cidade. Uma das questões mais preocupantes é que após a abertura da UPA, Unidade de Pronto Atendimento no município, no final do mês de julho, o SAMU não atende somente casos de urgência e emergência, conforme as normas do serviço,
acabam transportando também pacientes que não necessitam de atendimento imediato, e sim de um simples deslocamento para exames, os quais eram anteriormente feitos por carros da Secretaria Municipal de Saúde, denominados ambulâncias brancas. À vista do exposto, é o presente para indagar. Primeiro, com a inauguração da UPA 3 em nosso município, foram determinadas mudanças no fluxo de atendimentos do SAMU? Se afirmativa, respostas quais? Justifique. Segundo, o serviço de atendimento prestado pelo SAMU não se restringe à urgência e emergência. Se negativa a resposta, enviar normas que amparem os novos procedimentos e justificar. Terceiro, atualmente, quantas ambulâncias a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza para o transporte simples de pacientes, ou seja, o deslocamento para unidades de saúde, exames e altas de pacientes, relações das unidades que são atendidas por estes carros? Nestes termos, pedem e esperam deferimento o vereador Tiago e o vereador Marcos Tadeu. Em discussão. Vereadora Regina Sioff. Senhor presidente, só para... eu estava até comentando aqui com o vereador Tiago, mas foi contemplado aí, seria muito importante e foi contemplado, nós sabemos, aproveitar esse pedido de informação que está discutindo em relação ao serviço móvel de urgência e emergência, também discutir a questão da política que foi implantada, se houve a modificação ou não do governo anterior para agora, em relação às ambulâncias. Ao serviço de ambulância, que também era bastante problemático. Eu não sei como está agora, mas na legislação passada, a gente tinha muitas reclamações em relação, inclusive, não sei se Zé Maria se lembra disso, de higiene das ambulâncias, uma série de coisas. Então, mas foi contemplado aí, eu acho que seria interessante mesmo, nós sabemos como que existe, como que está essa questão logística das ambulâncias, não a questão do SAMU, mas do serviço de ambulância, que na época, anteriormente, disseram que ia fazer tudo junto, ia fazer um serviço de ambulâncias e junto ao SAMU, seria uma coordenação geral, o que não acabou acontecendo. Então, a gente não sabe exatamente como está. E, na verdade, as ambulâncias também não são... É complicado isso, todos os serviços de fisioterapia, exames e tudo, a prefeitura não tem obrigação, vamos dizer assim, de assumir esse tipo de atividade, porque ela não tem nem condição para assumir isso, mas isso não é de agora, isso já vem há muito tempo acontecendo. A palavra ao vereador José Maria. Senhor presidente, meus colegas, me causou estranheza também, Tiago, porque eu trabalhei lá, realmente, e era uma queixa terrível, como a Regina falou, falta de ambulância, higienização, algumas coisas que persistem até hoje, por exemplo, as condições sanitárias de lá, banheiro, alimentação que vai, realmente está triste ainda, viu, Regina? Agora, quanto à coordenação, quanto a enfermeira, muitas vezes, assumiu o lugar do médico, quando eu estava lá chegou a acontecer. Porque aconteceu um acidente tão grave que um médico só não poderia, teve que deslocar os dois. Aí pegamos uma enfermeira que era mais capacitada e deixamos naquele momento, se surgisse mais alguma coisa, substituir. Porque envolveu muitos acidentados. Então, estou dizendo que vai ter na época. Mas então eu acho que procede bem as tuas perguntas aí. Acho que vai ser uma boa informação que venha de lá, porque o triste aconteceu no passado, até que já foi coisa de questionamento da Regina, quando nós perdemos para Varginha, naquela época, não foi agora. E agora que acabaram de colocar lá, coisa que poderia ter sido aqui em Poços de Caldas. Então, acho que procede, vamos ver, aguardar essas respostas. Eu ia pedir uma breve à parte, só para contemplar. Lhe concedo a palavra. Obrigado, presidente. Vereador Zé Maria, o senhor relatou aí um fato que foi único ali, né? Um fato extremamente urgente e emergente, inusitado. A fala dos servidores lá é de que isso vem ocorrendo com frequência e de forma recorrente. Então, isso que preocupa. Eles não pontuaram isso como sendo um caso, como o senhor disse, aí um caso excepcional, mas que vem sendo frequente. Agora, o pedido de informações, ele busca a verdade, né? Nós vamos ouvir o que o secretário vai falar, a outra versão da história, né? Também, o que procede, o que disso que está sendo relatado é verdadeiro, se é nesta frequência que estão sendo relatados os problemas. Só isso. Obrigado, senhor presidente. Em votação.
Requerimento 506/2014, aprovado com 14 votos. 507. Requer a realização de audiência pública para discussão do tema Avanços e Desafios do Desenvolvimento Rural e ações a serem realizadas para a agricultura familiar no ano de 2015. Autoria do vereador Flávio Faria. Antônio Carlos. Fala mais. Passa o requerimento. Em discussão. Com a palavra, a vereadora Regina Cioff. Senhor presidente, eu só pediria para o vereador Flávio poder dizer exatamente, né, o objetivo, o que ele espera de resultado de uma audiência pública desta, quem seriam as pessoas convidadas a vir aqui, qual que é realmente o escopo dessa audiência pública. Se ele puder nos falar, eu agradeço. Obrigada. Com a palavra, o vereador Flávio Faria. Vereadora Regina, o nosso objetivo aí é permitir que associações de agricultores rurais, sindicatos, a população que vive da agricultura familiar no nosso município, que possamos aí fazer uma ampla discussão sobre as políticas públicas dos últimos anos em relação aí ao pequeno e médio agricultor da área rural de Poços de Caldas. Nós temos aí programas interessantes que estão sendo executados desde 2013, alguns em 2014, como o PAA, o próprio PENAI. Existe também uma necessidade da criação de um fundo de desenvolvimento rural, entre outras ações. Então, seria um momento de a gente estar discutindo os avanços que ocorreram durante esse período e, por outro lado, também se discutir as políticas públicas que puderam contribuir para esse avanço durante o ano de 2015. Continue a discussão. Com a palavra, a vereadora Regina Cioff. Só para complementar o meu raciocínio, existe algum nó crítico, algum problema que ensejaria realmente uma discussão nesse sentido aqui na Câmara, professor Flávio? Ou é só para discutir mesmo projetos para futuro? Ou existe alguma angústia, algum anseio, alguma coisa para poder trazer a discussão? Qual seria realmente os tópicos que nós discutiríamos aqui? Vereador, melhor a senhora partear e... Ok. Vereador, então, dentro dessa perspectiva, nós gostaríamos de estar discutindo hoje o que existe hoje em Poços de Caldas em relação ao pequeno produtor rural, ao médio produtor rural, o que está sendo feito para eles hoje, né, do ponto de vista das políticas públicas do município, também políticas públicas estaduais ou federais. Por outro lado, nessa vertente, nós queremos discutir o plano de desenvolvimento rural, que existe um plano que eles estão trabalhando em cima disso, focando o ano de 2015, no sentido de se buscar construir políticas públicas para o desenvolvimento de toda a área rural de Poços de Caldas. Então, nosso objetivo é discutir as ações que estão acontecendo hoje, as ações que poderão acontecer no ano de 2015 e quais serão as contribuições que nós, enquanto legislativo, poderíamos estar contribuindo para esse processo. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, senhor secretário, em nome dos colegas vereadores, público presente, eu acho bacana toda a situação que foi colocada para a agricultura. Eu acho muito interessante. Só que assim, eu acho que a audiência pública ela desgasta um pouco de ter o assunto debatido aqui na Câmara, todos os vereadores com a presença, eu acho que tem que ser obrigatória, a presença nossa para estar participando. Mas um assunto de agricultura familiar aqui em Poços de Caldas, posso ter uma particularidade de ser uma cidade praticamente cafeeira, de ter a sua agricultura familiar basicamente toda na cafeicultura, pouca parte num bairro rural localizado, um pouco de hortifruti, mas o resto é tudo na cultura do café. Os planos
municipais, estaduais e federais, eu acho que eles estão transcorrendo normalmente. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela tem feito um bom trabalho, a parte estadual com a parte da Emater, todos os financiamentos, o Pronaf principalmente, acho que isso aí tem funcionado bem na agricultura familiar aqui do município, assim não tendo muito o que se discutir. O que mais impacta na agricultura familiar, como aqui é uma cidade de agricultura praticamente no café, é o preço do café. Se o preço do café for bem, tudo vai bem. Se o preço do café for mal, tudo vai mal. Então, acho muito pertinente uma audiência pública nesse assunto, mas acho que a gente vai lidar com uma situação que não é do nosso escopo, que é a parte de comércio do café. O café, estando com preço bom, a agricultura vai muito bem, porque todos os projetos para agricultura familiar, no âmbito municipal, estadual e federal, eles estão correndo normalmente. Agora, o que nós dependemos é principalmente do comércio. Se o preço for bom, vai bem. Se não for bom, não vai bem. E daí tira completamente o poder da gente estar interferindo nessa parte. Era só isso, só para contribuir. Com a palavra o vereador Flávio Faria. Senhor presidente, só para contribuir aí para a posição do vereador Marcos Tadeu, só para esclarecer, vou dar um exemplo ao senhor, né, de algumas questões que o governo municipal tem realizado, que tem sido assim de forma significativa. Nós sabemos que o café ele predomina na área rural de Poços de Caldas, mas tem tido algumas iniciativas importantes e que é preciso ampliar essa discussão. Vou dar exemplo para Vossa Excelência. O PAA, o senhor foi secretário na época, mas acho que não conseguiu viabilizar isso na sua época, mas é um programa interessante, presidente, que é um programa do governo federal, onde se compra, o governo federal ele libera R$ 5.500 por família e se adquire dessas famílias esses alimentos, e esses alimentos eles são entregues às entidades que atuam em nosso município. Então, o Banco de Alimentos de Poços de Caldas é um banco de alimentos que vai atuar com recursos federais, onde o governo vai destinar para Poços de Caldas, que conseguiu viabilizar para o ano de 2014, senhor presidente, 70 famílias. Então, isso na área rural de Poços de Caldas, para a pequena propriedade rural, é algo muito significativo, que o senhor está falando de uma renda mensal um pouco mais de R$ 400 para essas famílias. Então é algo significativo, expressivo. Então eu entendo e respeito a sua posição, mas nós precisamos discutir alternativas para o desenvolvimento rural de Poços de Caldas, além da cafeicultura. Nós temos que respeitar e valorizar e reconhecemos a importância da cafeicultura em nosso município, mas é importante também se discutir alternativas que se possam contribuir com a renda do trabalhador rural, do pequeno produtor rural da nossa região. Obrigado, senhor presidente. A palavra ao vereador Rogério Carrillo. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria também fazer um pequeno comentário sobre essa audiência. Eu entendo, vereador Flávio, que realmente o PAA é um grande avanço, uma política do governo que realmente tem trazido grandes benefícios para muitos daqueles que já desanimaram do campo, já estão desanimando, né, de ficar com a sua propriedade rural. E o governo tem incentivado de forma, com tantas ações, né, desde a iluminação de luz para todos, levando energia para muitos lugares onde não tinha, e eu tive a oportunidade de presenciar algumas audiências e algumas ações do plano de aquisição de alimento e o que isso tem transformado no campo e também gerado para aqueles na cidade onde se compra, que aquilo tem destino certo, né, produto de boa qualidade, né, servindo aí nas merendas, enfim. Mas acho extremamente pertinente quando a gente vai discutir não só o plano de aquisição de alimento, mas essas iniciativas de maneira que a gente possa fazer com que todas as atividades rurais possam de alguma forma serem pensadas, né? Eu fico imaginando que talvez através de uma audiência dessa, algum outro produtor possa se sentir motivado, incentivado a também produzir o seu alimento para o plano de aquisição, né? Então,
Eu acho que o senhor está de parabéns pela iniciativa desse requerimento. Em votação. Requerimento 507/2014, aprovado com 11 votos. 508. Pedido de informações sobre o grande número de propagandas afixadas em bens públicos. Autoria do vereador Joaquim Alves e Antônio Carlos. Em discussão, com a palavra o vereador Joaquim Alves. Senhor presidente, novos colegas vereadores, vereador, público presente, é assustador a gente estiver correndo no centro da cidade, não só no centro da cidade, nos bairros também, a fixação de cartazes nos postes e nas pontes do nosso município. Então, eu estive esses dias quando nós casa do programa dele, uma das perguntas que mais nós ouvimos lá foi por que os vereadores estão fazendo e nós não vemos isso aí. Porque eu não acredito que o secretário de Serviço Público, nosso amigo Zequinha, tenha autorizado tantas pessoas para tantas propagandas nesses locais que é possível. Então, esse pedido de informação, depois de dar a resposta à população que nos procura, porque é estranho, porque existe uma lei e não é possível que essa lei não possa ser cumprida, porque, como eu disse, depois a gente presta atenção nos bairros também. Os bairros também estão, a pessoa não monta um supermercado, mas depois eu falo no nosso. Monta uma assadeira de frango com os postes, os cartazes. Então, fica difícil, né? As pessoas nos cobram e a gente fica numa situação difícil sem saber o que fazer. Acho que a informação realmente é para a gente dar o subsídio quando as pessoas nos questionam. Obrigado. Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, novos colegas, me associando aqui ao nobre colega Joaquim, eu até pensei por alguns momentos que Portugal tivesse mudado a lei e a gente não tivesse sido comunicado. Porque o que tem de tapume sendo usado, muro, para colagem de cartaz, é um negócio assim assustador. Antes era mais aqui na parte central, em alguns aqui perto da Câmara mesmo. Então, não sei o que está acontecendo, mas eu acredito que a lei continue valendo, né? Nós temos aí, até estava dando uma olhadinha no artigo da lei, o que está faltando realmente é a fiscalização, mexer no bolso, né, vereador, daquelas pessoas que estão poluindo visualmente a nossa cidade, não só na área central, mas em vários pontos, nos bairros também. Muito obrigado. Em votação. Requerimento 508/2014, aprovado com 14 votos. – 509. Votos de congratulações aos organizadores do projeto cultural Janela Mágica, autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão. Em votação. Requerimento 509/2014, aprovado com 14 votos. 510. Pedido de informações sobre as despesas com folha de pagamento dos serviços municipais efetivos, comissionados e aposentados que ainda estão na ativa da administração direta e indireta, autoria do vereador Luiz Carlos. A leitura por solicitação do vereador Antônio Carlos e vereadora Regina Sioff. Com o objetivo de acompanhar a folha de pagamento e verificar o comprometimento de receita do nosso município, é o presente para indagar. Primeiro,
Qual foi o percentual da receita do município comprometido com a folha de pagamento no primeiro quadrimestre deste ano? Segundo, qual o valor gasto mensalmente com a folha de pagamento, incluindo os servidores efetivos, comissionados, aposentados que ainda estão na ativa da administração direta e indireta de Poços de Caldas? Especificar gastos de cada classe mencionada acima. Terceiro, o valor gasto com a folha de pagamento se enquadra no percentual exigido pela Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelecido ao nosso município? Justifica-se o presente requerimento a preocupação deste vereador, pois esta solicitação tem como objetivo esclarecer os questionamentos e dúvidas sobre o referido assunto. Nestes termos, pede e espera deferimento. Vereador Luiz Carlos. Em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, vereador Luiz Carlos, tenho certeza que quando chegar a resposta, tomara que venha, né, rápido, o senhor vai se assustar principalmente com valores que o município utiliza hoje com servidores aposentados. Eu tenho uma resposta, eu acho da legislatura passada ainda, que os números são impressionantes. Impressionantes. Servidores que estão aí já, né, poderiam estar seguindo um outro caminho e estão ainda até hoje no serviço público. Valores altíssimos. Altíssimos. Assim como também a doutora Regina Sioff teve, há algum tempo atrás, um requerimento de sua autoria sobre valores estratosféricos de salários do sistema de saúde de Poços de Caldas, graças a ações trabalhistas que provocaram esses valores assustadores aqui na nossa cidade. É assunto realmente para um debate mais profundo, até mais efetivo mesmo, porque nós estamos já em agosto e falou-se muito, né, no estatuto do regime estatutário, as mudanças que poderiam vir, né, que a atual administração estava pretendendo implantar, e não chega para esta casa. Nós não temos conhecimento de como anda a situação, como anda o debate, a discussão, né, se esse projeto está pronto ou não. A verdade é que o tempo vai passando e, tal qual ocorreu na administração passada, muita discussão, muito falatório e nada de produtivo, infelizmente, aconteceu. Então, eu estava até aguardando o envio desse processado aqui para a Câmara, que nós temos aqui uma cidade vizinha nossa, que é São João da Boa Vista, onde foi feita a implantação do regime, mudança, né, do regime estatutário do servidor. Então é um assunto polêmico, mas que a gente, de repente, vai chegar um momento, nós não podemos fugir de discutir, de apresentar sugestões, em prol da saúde financeira do município, do futuro dos próprios servidores. Porque, olha, é realmente impressionante, certamente o senhor vai ficar assustado de ver os valores que serão lhe informados futuramente. Com a palavra, vereadora Regina Sioff. Senhor presidente, caros colegas, vereadora, só para acrescentar na fala do Antônio Carlos, nós também tivemos a oportunidade de fazer um pedido de informação para ver o que o município estava fazendo para coibir, né, essas ações, para que se estancasse essa sangria do município, na verdade, né, em relação às ações judiciais trabalhistas. E eu tenho informações que continuam ações ainda, pessoas profissionais, área da saúde principalmente, entrando com ações contra o município, e o município continua perdendo porque está descoberto as normativas, diretrizes, legalidades trabalhistas. Então, esta
cascata, vai crescer muito mais. Esse bueiro que nós estamos, o dinheiro público, em relação a uma defasagem de salários de profissionais por ações judiciais, é uma coisa absurda. Profissionais aí ganhando 50, 60 mil, e outras ações ainda estão acontecendo, outras o município já perdeu, desde que nós fizemos aquele pedido de informação, que nós sabemos o que está acontecendo. Então, a situação, a meu ver, está totalmente descontrolada. Então, vereador Lical, você realmente vai poder trazer aqui para a tribuna informações muito tristes em relação a essa situação. A palavra, vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, novos colegas, Antônio Carlos, Regina, muito obrigado pelas palavras. A minha preocupação é o seguinte: assim que chegar, conforme o Antônio Carlos falou, a gente vê a possibilidade de fazer indicação ao prefeito, não sei se é viável ou não, fazer uma demissão voluntária. Fazendo a demissão voluntária, se for possível, eu acho que aí vai dar uma oportunidade melhor às pessoas que estão na prefeitura, não saírem por causa da seu tempo, essas coisas, ver a possibilidade de uma demissão voluntária. Aí eu acho que vai diminuir uma quantidade bastante supressiva sobre essa saída desse funcionário com a demissão voluntária. Não vão perder nada e vão ter oportunidade de dar oportunidade para outros que precisam trabalhar mais novos. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação. Requerimento 510/2014, aprovado com 14 votos. Só uma questão importante para informar, é um debate muito relevante, né? Necessário, mas assim, com exceção da classificação de aposentados que continuam no trabalho, o restante das informações, eles vêm a essa casa a cada 4 meses, né? Quando a gente discute as metas fiscais, mas é importante essa solicitação quando procura diferenciar os salários e os encargos referentes àqueles que estão aposentados e continuam na ativa. 511. Pedido de informações sobre o concurso público 03 de 2013 para provimento do cargo de agente de trânsito. Autoria do vereador Luiz Carlos. Em discussão. Em votação. Continue em votação. Flávio. Requerimento 511/2014, aprovado com 13 votos. 512. Pedido de informações sobre o decreto 11.333 de 2014, que trata da abertura de créditos suplementares e anulação de dotações orçamentárias. Autoria da vereadora Maria José. Em discussão. A leitura por solicitação do vereador Tiago Cavelanha. No dia 17 de julho de 2014, foi publicado nos atos oficiais do município de Poços de Caldas o decreto 11.333, que trata da abertura de créditos suplementares no valor de R$ 2.304.495,90 e com anulação parcial de dotações orçamentárias para devida suplementação. Ao verificar, no entanto, foram encontradas algumas inconsistências para as quais a vereadora signatária solicita maiores esclarecimentos sobre o seguinte. Primeiro, a ficha 1.107 foi suplementada em R$ 15.000 e anulada em R$ 30.000. Segundo, a ficha 1.108 foi suplementada em R$ 368.000 e anulada em R$ 229.500. Terceiro, a ficha 1.155 foi suplementada em R$ 209.150 e anulada em R$ 39.700. A ficha 1.182 foi suplementada em R$ 92.200 e anulada em R$ 92.200.
Esta vereadora, mesmo sabendo da legalidade do decreto, requer explicação sobre o remanejamento das dotações orçamentárias listadas acima para maior clareza e transparência das contas públicas. Nestes termos, pede e espera deferimento a vereadora Maria José. Em discussão? Em votação. Requerimento 512/2014, aprovado com 14 votos. Você fez a leitura já? 513. Reitera, por decurso de prazo, os termos do requerimento número 357/2014, que trata de pedido de informações complementares ao requerimento 175 de 2014, que questiona a contratação de profissional não habilitado para o exercício da profissão de dentista, conforme inquérito civil do Ministério Público do Trabalho, autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão. Na verdade, trata-se de um requerimento em que ele reitera os termos do requerimento 357, que questiona a contratação de profissional não habilitado para o exercício de profissão dentista, e que não foi respondido, as informações complementares não foram respondidas em tempo. Palavra ao vereador Tiago Cavelanho. Presidente, e nobres colegas, esse pedido estava constando naquela reiteração feita pela mesa? Estava, e o prazo, aquele prazo dado pela mesa se expirou. Então, era só isso, presidente. Vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, é um caso extremamente grave a falta de informações a respeito deste requerimento. Observando bem, o requerimento que nós estamos reiterando é de um requerimento de número, seria o número 2. O primeiro, a resposta que nos foi enviada, eu até comentei na época, não sei se os nobres colegas se recordam, a impressão que este vereador teve é que a senhora secretária de administração deve ter pensado que o vereador manda um tanto de papel e tal, e o vereador aceita como se tivesse concordado com aquilo que ela enviou. Mandou a cópia do edital do concurso. Não é isso que a gente quer, que nós temos que pedir. Porque tem pessoas que participaram do concurso e estão se sentindo prejudicadas. Cadê? Eu pergunto, onde está a comprovação do registro no CRO da profissional da área de odontologia que foi contratada, mas segundo a denúncia e que gerou o inquérito civil no Ministério Público do Trabalho, não tinha no dia da contratação essa documentação em mãos. Ou seja, ela não, segundo a denúncia, ela não tinha o registro perante o Conselho Regional de Odontologia, tal qual era a exigência do edital do concurso público. Nós reiteramos, foi pedido um prazo, a mesa deu outro prazo e essa documentação, infelizmente, não veio a esta casa. Então nós não podemos, de forma alguma, engolir, esquecer, passar uma borracha em cima. Tem outras pessoas que participaram do mesmo concurso que estão se sentindo prejudicadas, e com toda razão. Se há um documento comprobatório do registro dessa pessoa, que seja apresentado. Por que não foi? Aonde está esse documento? Existe ou não existe? Há alguém protegendo alguém?
nesse imbróglio todo, eu sinceramente não posso responder. A impressão que se dá é que há alguma irregularidade. E aí eu fico me perguntando, e a pessoa que ficou classificada num lugar abaixo dessa pessoa contratada, que deixou de ser contratada e tinha o registro no conselho, ela tem todo o direito de acionar a justiça para pedir ressarcimento. E se a prefeitura estiver pagando uma profissional que não tinha o competente registro no CRO? Então são dúvidas que, infelizmente, nós precisamos ter os devidos esclarecimentos, vereador Flávio. Eu acredito até que nós estamos, até me sinto complacente demais com essa situação. Se não houver uma resposta agora nessa reiteração, nesse novo requerimento, nós teremos que fazer a convocação da senhora secretária de administração para ela dizer aqui em público aonde está esse documento, a comprovação de que no dia da contratação e não depois, essa profissional tinha o registro no Conselho Regional de Odontologia. Então é algo grave que foi lá para o Ministério do Trabalho, repito, na primeira resposta disse que estava tudo certo, mas não veio o documento, não veio a comprovação do registro. É isso que nós estamos pedindo. E eu acho que nesse caso aí falta um pouco mais de rapidez, né? Há quanto tempo que nós estamos questionando esse caso, esse concurso, né? Continue a discussão. Professor Flávio Faria, com a palavra. Senhor presidente, como o senhor já manifestou, né, nós sabemos que o direito do vereador a acesso à informação é algo que faz parte do nosso trabalho enquanto legislador, enquanto fiscalizador do poder público. O vereador Antônio Carlos, infelizmente, de fato, eu não tenho nenhum conhecimento o porquê dessa dificuldade do Executivo não ter enviado para Vossa Excelência esse requerimento. Entendo que é legítima a sua cobrança e gostaria também, senhor presidente, como Vossa Excelência já encaminhou para o Executivo Municipal, nós vamos estar cobrando lá, mas entendo que é legítimo isso, mas não vejo, não creio eu não tenho essa visão, que o Executivo estaria aí, em hipótese alguma, tentando mascarar ou proteger alguém, porque são pessoas que fizeram o concurso. Agora, houve aí um certo equívoco, como o senhor manifestou, se isso de fato aconteceu. Houve aí várias discussões, naquele requerimento que Vossa Excelência recebeu, no primeiro requerimento, se eu não me engano, parece que ela tinha apresentado um documento, alguma coisa assim do Conselho, mas eu não me recordo mais. Mas não vejo dessa forma. Respeito a sua opinião e entendo que nós temos, sem dúvida alguma, inclusive a mesa, cobrar agilidade para que o Executivo possa enviar a resposta desse requerimento, que é um direito de qualquer um de nós enquanto vereador. Obrigado, senhor presidente. Eu queria compartilhar a impaciência do vereador Antônio Carlos com esse pedido especificamente por duas razões. Primeiro, pela reiteração. Segundo, porque não tem nada errado. Então, não existe nenhuma razão para não ter respondido. Eu estou aqui ouvindo as suas palavras absolutamente impaciente com essa falta de iniciativa de dizer não tem nada errado. O Conselho já se manifestou, o Conselho Regional de Odontologia já se manifestou, só que a casa não recebeu o documento. Então, a impaciência é legítima e eu compartilho, porque é duplamente equivocado. Primeiro, não responder. E segundo, não respondendo, deixar de se defender. Em votação. Requerimento 513/2014, aprovado com 14 votos. 514. Pedido de informações sobre as obras do prédio do Departamento Municipal de Água e Esgoto na Rua São Paulo, com a Praça Agostinho Junqueira e contratos de aluguéis realizados neste período. Autoria do vereador Luiz Carlos. Em discussão. Com a palavra o vereador Tiago Cavelani. Senhor presidente, eu não poderia deixar de me manifestar frente a um requerimento desse. Aliás, requerimento que eu já fiz, acho que umas 2 ou 3 vezes no mês anterior, vereador Luiz Carlos. Porque é inaceitável uma obra tão pequena, tão simples de ser realizada, demorar tanto tempo. Eu não entendo, e eu falo,
isso com uma certa propriedade, porque essa reforma se deu início quando eu ainda estava lá na presidência. Nós estamos falando de 2011. Logo depois eu saí, já passou 2012, 2013, meio de 2014, e aquilo não foi para frente. Era uma reforma, vereador Lical, era uma reforma, trocar o piso, abrir umas paredes, uma reforma que era para ser feita em 2 meses, 3 meses. Nós estamos falando de 2 anos e meio. Eu não sei o que foi alterado no projeto, o que foi alterado na intenção, não tive mais acesso, não tinha mais contato. Sei que logo em seguida veio a locação de um imóvel próximo ali, cuja acessibilidade era péssima. Para os colegas que tiveram a oportunidade de visitar a repartição comercial do DEMAI, onde ela funcionou por mais de ano, a acessibilidade era péssima. Agora mudou ali para Marechal. Então o que eu percebo é uma intenção às vezes de contornar um problema que já poderia ter sido solucionado há muito tempo, com uma reforma, repito, que para ter durado muito, deveria ter durado 6 meses, para ter demorado, para ter dado problema, para ter dado questionamento, para ter atrasado. 6 meses. Nós estamos falando 2 anos e meio. Realmente eu não consigo entender, enxergar qual o caminho que aquela primeira intenção tomou. Eu só lamento, como o senhor também aqui, o senhor pediu informações, que o DEMAI hoje é obrigado a pagar aluguel de imóveis caros, sendo que tem lá o espaço ocioso, vazio. Não sei se ainda está vazio, porque faz tempo que eu não vou lá. Tá, né? Aquele espaço lá onde funcionou muito bem por vários anos e está, ao invés de ocupar aquele local, está pagando aluguel hoje. Obrigado. Em votação. Requerimento 514, 2014, aprovado com 14 votos. 515. Votos de congratulações à Universidade Bremen, na Alemanha, pelo projeto Brazilian Excursion 2014-2015. Autoria do vereador Tiago Cavelanha. Em discussão. Com a palavra, vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, apenas para registrar aí, com os nossos votos de congratulações, a visita dos alunos da Universidade de Bremen, capitaneados aí pela professora Eliane, professora que já foi homenageada aqui por esta casa, e que de certa forma leva o nome da nossa cidade para um outro país, para outras pessoas conhecerem as nossas belezas, as nossas culturas. Esses alunos foram extremamente amáveis, adoraram a receptividade que tiveram em todos os lugares que eles tiveram a oportunidade de ir, adoraram aqui os trabalhos do Legislativo, inclusive acompanhando uma parte da sessão, tiraram fotos e relataram, documentaram e relataram isso tudo neste estudo, nessa pesquisa, que vai ter como fruto uma exposição que será realizada na Universidade de Bremen e que depois também virá a Poços, né, para que os poços-caldenses também possam ver como a sua cidade é interpretada, né, pelo olhar de um estrangeiro. Então, acho que é válido o nosso voto de congratulações para que eles levem com eles para a Universidade de Bremen o nosso abraço e o nosso carinho. Obrigado. Em votação. Requerimento 515/2014, aprovado com 14 votos. 516. Pedido de informações sobre possível locação de aparelho de medição para controle de desperdício de água pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto. Autoria do vereador Luiz Carlos. Em discussão. Em votação. Carlos. Continue em votação. Requerimento 516/2014, aprovado com 14 votos.
517. Pedido de informações sobre o atendimento do disposto na Lei Federal número 12.994, de 17/6 de 2014, que alterou dispositivos da Lei número 11.350 de 2006, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão. Vereadora Regina Cioff. Só pediria explicação do vereador. A vereadora Regina pede ao vereador Flávio. Com a palavra, vereador Flávio. Vereadora Regina, nós estamos só apresentando aí, nós tivemos a oportunidade de reunião com alguns agentes e nós sabemos aí da lei aprovada esse ano, que estabelece o piso de R$ 1.014, né, para os agentes de saúde e para os agentes de endemia. Por outro lado, também estabelece a necessidade da criação de um plano de carreira para os agentes de saúde e os agentes de endemia. Então, nós estamos solicitando ao Executivo como anda a avaliação por parte do Executivo, no sentido de se adequar à legislação municipal à lei federal, destacando que, inclusive, na própria lei, estabelece que 95% do custo será repassado através do governo federal. Então, só para esclarecer, nós estamos buscando informações em relação a esta questão. Com a palavra, vereadora Regina Cioff. No meu entendimento, já estaria acontecendo isso. O município, no meu entendimento, o município já estaria atendendo à lei federal. Então, ficou a minha dúvida por isso, porque eu acredito que deva já estar acontecendo isso, professor Flávio. Não sei se o senhor poderia obter essa informação até mais rapidamente, né? Porque a informação que eu tenho, oficiosa, é que já estaria sendo cumprida a lei federal. Não sei se o senhor tem algum outro tipo de informação. Eu acredito que o prefeito já fez a adequação. É o que eu estou sabendo. Com a palavra, vereador Flávio. Só para esclarecer, vereador Regina, inclusive nós fizemos aqui recentemente a correção das tabelas, e na correção das tabelas, tanto do agente de saúde como endemia, houve uma mudança nos valores, mas não nesse valor que foi estabelecido pela legislação federal. Então, nós entendemos que, como foi uma lei recentemente sancionada, deve estar tendo todo um procedimento aí por parte do Ministério da Saúde, do governo federal, no sentido de adequando, e os municípios buscando essa adequação. Então, nós esperamos que, através desse requerimento, possamos aí ter uma precisão maior dessas informações. Vereadora Regina Cioff. Eu vou votar favorável, professor Flávio, mas eu não acredito que o Executivo não esteja cumprindo a lei federal. Eu acredito que ele tenha realmente já se adequado. É a informação que eu recebo, que eu já fui buscar junto aos agentes, porque era uma situação bastante polêmica, né, e totalmente irregular, né, e que foi acertado agora nessa administração. Aquilo que é correto a gente tem que dizer, né? Então, vem uma lei federal. Eu vou votar favorável em respeito aí, mas eu acredito que o município já esteja adequado. Pelo menos todas as informações que eu tenho, que esteja se preparando para adequar, né? Em votação. Requerimento 517/2014, aprovado com 14 votos. 518. Requer a utilização do plenário da Câmara Municipal para a realização de um encontro para organização e discussão sobre a proposta de um plebiscito da reforma política, autoria do vereador Paulo Tadeu. Não podia deferir isso aqui. Em discussão. Em votação. Rogério Andrade. Requerimento 518/2014, aprovado com 14 votos. Expediente de terceiros. 519. Fica firme aí, Rogério. Não tem 519, não.
Só um teste. 519. Pedido de informações sobre a possível contratação de mão de obra terceirizada para a realização de projetos do Departamento Municipal de Água e Esgoto. Autoria do vereador Luiz Carlos. Leitura por solicitação do vereador Antônio Carlos. Devido a vários questionamentos recebidos por este vereador de funcionários do DEMAI sobre projetos de obras que estão sendo terceirizados pelo referido departamento e que poderiam ser feitos pelos próprios funcionários especializados nesta área, é o presente para indagar. Primeiro, quantos engenheiros de projeto este departamento possui? Segundo, é verdade que os projetos de obra estão sendo terceirizados? Se afirmativa a resposta, justificar o motivo. Terceiro, se afirmativa a resposta anterior, quais empresas estão prestando esses serviços e quais os valores dos contratos em questão? Justifica-se o presente requerimento a preocupação deste vereador em relação ao fato de que, se o relato for verídico e se existe quantidade suficiente de funcionários especializados para a realização desse serviço, não há motivos para possíveis gastos e contratação de mão de obra terceirizada. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Luiz Carlos Pena e Silva. Em discussão. Palavra, vereador Antônio Carlos. Eu até gostaria, agradeço pela leitura, mas de ouvir mais detalhadamente as palavras do vereador Luiz Carlos a respeito desse requerimento, que causa, assim, um certo espanto na gente. Muito obrigado. Palavra, vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fui procurado por determinados funcionários do Departamento Municipal de Água, CLCAL é um absurdo. Tem funcionários, tem engenheiros capacitados e estão contratando empresas para poder fazer os projetos. Então, foi uma pergunta, eu não tenho certeza, eu não posso responder, posso surpreender para você se tem ou não tem, só depois que vier o pedido de informação que eu vou fazer, dando a resposta eu passo para você. Quais são as empresas? Falei, por isso que eu estou fazendo o pedido, vou questionar tudo, para a gente saber se é verídico ou não a denúncia está fazendo. É por esse motivo, Antônio Carlos, que eu fiz o pedido para poder dar uma resposta para esses funcionários do departamento. Falou, muito obrigado. Em votação. Tiago, por favor. Requerimento 519/2014, aprovado com 13 votos. Expediente de terceiros. Ofícios. Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, totalizando o valor de R$ 2.334.440. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. Ministério da Educação. Rogério. Informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, totalizando o valor de R$ 787.691. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Ministério da Cultura informa a liberação de recursos financeiros totalizando o valor de R$ 2.438.379, sendo repasse do governo federal no valor de R$ 2.020.000, com a contrapartida do município de R$ 418.379 para a construção de um centro de artes e esportes unificadas no loteamento Jardim Itamaraty 5. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. Câmara dos Deputados informa o pagamento do convênio destinado para aquisição de equipamentos à Guarda Municipal no valor de R$ 100.000. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. Caixa Econômica Federal informa o crédito de recursos financeiros no valor de R$ 330.000 na conta vinculada ao contrato de repasse firmado com o município de Poços de Caldas no âmbito do programa SUAS, Sistema Único de Assistência Social. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. Agência de Transporte do Estado de São Paulo
Em resposta à moção de apelo para o fim do pedágio de Águas da Prata. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. Federação Nacional dos Servidores dos Legislativos e Tribunais de Contas informa o endereço de sua sede administrativa. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas solicita a elaboração de anteprojeto de lei visando a redução de 5% para 3% do ISSQN das empresas locais. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, apresenta considerações sobre preparação de realização de concursos públicos. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. Intervalo regimental.